Mariana Costa tinha 28 anos quando percebeu que o problema não era a sogra. O problema era ela mesma, mais especificamente. O hábito silencioso de encolher que ela tinha cultivado sem perceber quando esse processo tinha começado. Para entender a noite em questão, é preciso entender quem eram as pessoas nela. Mariana tinha chegado em São Paulo aos 22 anos com uma mochila, um notebook velho e as mãos calejadas de anos ajudando o tio Geraldo a catalogar equipamentos na fazenda de Mato Grosso. Tio Geraldo Pereira Costa era um homem calado do interior de Cuiabá que tinha aparecido na vida dela quando ela tinha 6 anos, depois que a mãe biológica sumiu de vez, com um contrato de guarda assinado em cartório e uma fazenda de gado Nelore que cheirava a terra molhada e capim. Ele nunca foi efusivo. Nunca foi o tipo de pai que diz "te amo" em voz alta, mas estava sempre lá no quarto dia de febre, na formatura, na tarde em que ela decidiu ir para São Paulo tentar a vida no design de interiores. Ele disse: "Vai, é bom você conhecer mais mundo", e deu um envelope com dinheiro que durou 4 meses. Rafael Monteiro ela conheceu 3 anos depois, numa feira de decoração no Expo Center Norte, onde ele tinha ido com um cliente e ela estava representando um escritório parceiro. Conversaram por 40 minutos sobre iluminação de ambientes corporativos e ele pediu o número. 2 anos de namoro, um pedido de casamento no estacionamento de um shopping no Morumbi, com anel simples e palavras que pareciam verdadeiras, e de repente Mariana Costa era Mariana Costa Monteiro, casada com o herdeiro da Monteiro Investimentos, uma das maiores gestoras de capital privado de São Paulo, morando num apartamento de 300 metros quadrados nos Jardins e aprendendo as regras não escritas de um mundo que nunca tinha sido o dela. Dona Helena Monteiro era a enciclopédia dessas regras. Viúva do Edson Monteiro há 7 anos, ela tinha assumido a presidência do Conselho da Monteiro Investimentos quando o marido adoeceu e não tinha soltado mais. 60 anos vividos com a precisão de quem sabe que elegância não é sobre dinheiro, é sobre saber exatamente o quanto o dinheiro pode fazer em cada situação. Ela nunca gritava, nunca levantava a voz. As palavras dela eram como os tapetes persas da mansão em jardins caros, bem posicionados, desenhados para você escorregasse neles sem perceber quando tinha caído. A noite em questão era uma quinta-feira de julho, fria e brilhante como São Paulo quando quer impressionar. A mansão tinha sido construída nos anos 90 pelo Edson, um homem que, por todas as histórias que Mariana tinha ouvido, era mais generoso e menos calculista do que a viúva que ficou administrando o legado. 20 convidados circulavam entre arranjos de orquídea branca com taças de espumante, todos com o mesmo tipo de conversa sobre fundos imobiliários, câmbio e a inevitável tragédia da cidade estar mudando demais. Mariana circulava junto, de vestido de renda bege comprado no Brás semana passada, porque nenhuma boutique de Pinheiros cabia no cartão naquele mês. Rafael tinha dito que ficava lindo. Rafael dizia isso sobre tudo o que ela usava, o que era gentil, mas tornava a opinião dele completamente inútil como orientação em janta de alta sociedade. Ela estava conversando com um casal de Alphaville sobre reforma de um apartamento em Moema quando Dona Helena apareceu. Não que ela tivesse chegado, Dona Helena nunca chegava a lugar nenhum. Ela se materializava, como se o espaço ao redor dela se reorganizasse para recebê-la, e de repente estava ali com a taça de vinho branco nos 2 dedos, o colar de pérolas no pescoço, o sorriso que ela usava em situações que exigiam precisão cirúrgica. Que vestido corajoso, Mariana! 4 palavras. Voz baixa. Sorriso perfeito. A conversa do casal de Alphaville continuou. A música ambiente não falhou. Mas Cláudia Brandão, a melhor amiga de Dona Helena desde a PUC dos anos 80, baixou levemente a taça. 2 mulheres perto da lareira trocaram um olhar rápido, e Mariana sentiu o peso da palavra corajoso pousando no vestido do Brás como um carimbo que todo mundo na sala tinha lido, antes dela, não porque ela não entendesse, mas porque entender e conseguir responder eram 2 coisas diferentes. Obrigada, Dona Helena. A voz saiu firme. Era uma vitória pequena. Você sempre tem essa garra, né? Dona Helena se virou levemente para o grupo, incluindo Cláudia no raio do sorriso. Usar o que tem com tanta confiança. Eu jamais teria essa coragem toda. Mariana processou cada camada em tempo real. Garra era atrevimento. Confiança era ingenuidade de quem não sabe que não devia. Jamais teria essa coragem, era superioridade embalada em admiração,
construída com tanta precisão cirúrgica que qualquer resposta direta tornaria Mariana a agressora do episódio. Dona Helena não gritava. Nunca tinha precisado. Os elogios dela funcionavam como os tapetes persas da mansão caros, bem colocados, desenhados para você escorregasse neles sem entender onde tinha caído. Rafael chegou pelo lado direito. Ficou ao lado dela, colocou a mão na parte baixa das costas e apertou os dedos levemente uma vez, 2 vezes. Era o código que os dois tinham construído sem nunca ter falado sobre ele. Eu vi. Eu sei. Me desculpa. Mariana apertou de volta porque o amava. Mas a 5ª ou 6ª vez que um homem pede desculpa pela mãe, sem falar nada para a mãe, o código começa a soar menos como amor e mais como gestão de dano. Rafael, Dona Helena disse com sorriso, como se só então tivesse notado o filho, você foi falar com o Marcos sobre aquela carta de intenção? E a conversa girou. O assunto virou negócios. Cláudia Brandão puxou Mariana de lado para perguntar sobre o projeto de Moema. Com o mesmo interesse bem calculado da professora que sempre aprende com a aluna, e Mariana respondeu com o tom profissional que tinha aprendido a usar quando precisava de uma armadura mais leve do que briga. A janta foi servida às 20 horas. Risoto de fungo com azeite trufado, salada de rúcula com pera e gorgonzola, cordeiro com crosta de ervas e batata gratinada, a mesma sequência da cozinheira dos Monteiro que havia anos, não mudava porque Dona Helena acreditava que consistência era elegância. Mariana comeu com atenção ao prato e às conversas, guardando as palavras da sogra num canto do pensamento, onde ela depositava as coisas que não conseguia processar em tempo real. Era um canto que estava ficando cheio demais. Em dado momento, Rafael comentou para a mesa que Mariana estava com um projeto novo em Pinheiros, e Cláudia disse que, charmoso, você é tão criativa, fazer o que você faz com o que você tem é quase uma arte, né? E Mariana reconheceu a estrutura embalagem diferente, mesmo o presente envenenado. É mesmo, ela disse. A gente aprende a ser criativa. Cláudia levantou a taça como se estivesse brindando. Mariana levantou a taça também. Mais perto da sobremesa, enquanto o assunto da mesa circulava por uma viagem que alguém estava planejando para Lisboa, Dona Helena comentou para a anfitriã, na voz de confidência que alcançava exatamente as pessoas que ela queria que alcançasse, o Rafael sempre foi assim, prefere caráter a aparências. Eu criei ele dessa forma, que nem o pai dele. A anfitriã disse que lindo isso. Helena, que valores bonitos. E Mariana tomou o último gole de vinho da taça sem sentir o sabor. Às 22 horas ela pediu licença e saiu pela porta lateral para o jardim. Precisava de 3 minutos de ar que não tivesse o cheiro de Chanel número 5 e julgamento embrulhado em elogio. O jardim era grande, as bordas mal iluminadas pelas lanternas de ferro, a fonte no centro fazendo o barulho de água que encobre conversa. Ela ficou perto da fonte, soltou os ombros e olhou para o céu laranja de São Paulo, que nunca escurecia de verdade por causa das luzes da cidade. O celular vibrou no bolso. Tio Geraldo. Ela atendeu num segundo. Tio. Mari. A voz do outro lado estava diferente e mais pesada, com uma rouquidão nova que ela não reconhecia naquele homem, que nas últimas 3 décadas ela tinha ouvido falar com mais facilidade sobre vacinas de gado do que sobre qualquer sentimento. Faz 3 dias que tento te ligar, minha filha. Eu sei, desculpa. Ela não explicou que tinha começado a atender às chamadas do tio em horários que não coincidiam com a sogra, porque Dona Helena um dia tinha comentado com aquele tom de observação que era diagnóstico que ela ficava horas no telefone, com gente de fora, e Mariana, sem perceber exatamente quando, tinha ajustado os horários. Tá tudo bem lá em Cuiabá? Não muito. Uma pausa que durou mais do que ela esperava. Preciso te falar de uma coisa importante, Mari. Sobre você, sobre o futuro. Tem um documento, uma situação legal, um prazo que você não pode deixar passar. Eu precisava que você entendesse que ela ouviu algo, um passo na pedra do jardim, ou o vento na folhagem, ou as 2 coisas juntas. Virou. A porta lateral estava entreaberta, projetando um retângulo de luz amarela no caminho de pedra, e dentro desse retângulo havia uma sombra comprida, imóvel, feminina que ficou parada tempo demais para ser passagem acidental. Tio, posso te ligar amanhã de manhã cedo? Tô num jantar agora. Pode. A voz dele ficou mais cansada ainda. Mas não deixa para depois de amanhã. Tá me ouvindo? Não deixa passar, Mari. Não deixo. Prometo. Ela desligou,
Ficou olhando para a porta. A sombra tinha sumido. Voltou para o salão vagarosa, varrendo os rostos até encontrar Dona Helena no centro do grupo, como sempre, taça na mão, sorrindo para Cláudia sobre algo que Mariana não ouviu. Mas quando os olhos das duas se cruzaram por cima das cabeças dos convidados, Dona Helena desviou o olhar primeiro. Não era o desvio de quem tinha ganhado a noite. Era o desvio de quem tinha ouvido uma palavra que mudava o cálculo e estava reconsiderando os próximos movimentos. Rafael buscou ela às 23 horas. No carro, depois de 10 minutos de Paulista em silêncio com o rádio tocando alguma coisa de jazz que ninguém tinha escolhido, ele disse: "Minha mãe não queria dizer mal com o negócio do vestido. Ela é assim. Você sabe? Não sabe muito bem como se expressar às vezes." Mariana ficou olhando pela janela para o desfile de prédios iluminados que passavam como páginas viradas rápido demais. Tá bom, Rafael. Ele sabia o que tá bom dela significava. Ela sabia que ele sabia. Nenhum dos dois falou mais nada até estacionar na garagem do apartamento. Deitada no escuro enquanto ele dormia com a respiração regular que ela conhecia de cor, Mariana ficou pensando na voz do tio Geraldo, na rouquidão nova, na frase que ficou pela metade tem um documento, uma situação legal, um prazo que não pode deixar passar, e em como ela ia ligar para ele amanhã de manhã, antes de Dona Helena aparecer sem avisar como toda semana, antes de Rafael sair para trabalho, antes de qualquer outra coisa. Não sabia ainda que amanhã ela ia ligar e o número ia chamar no vazio. Na manhã seguinte, Mariana ligou para o tio Geraldo às 6h30. Chamou. Chamou de novo às 7. Às 7h30, mais uma vez. Às 8 horas, um número de DDD 71 retornou a chamada, e a voz que ela ouviu era de Aparecida, a cozinheira da fazenda, que disse com a voz embargada que o senhor Geraldo tinha sido levado para o hospital israelita em Brasília na madrugada, que os médicos falavam em doença renal avançada, que a situação era séria. Mariana ficou sentada na beira da cama com o telefone na mão por um tempo que não soube calcular depois, olhando para o carpete bege do quarto e fazendo a conta de voos para Brasília na cabeça. Rafael entrou se arrumando para trabalho, gravata na mão, e ela disse que o tio estava internado, que precisava ir. Ele disse vai sim, claro, que ia haver passagem, mas que o dia dele estava cheio com reunião de cotistas e talvez ela fosse sozinha, seria mais prático. Ela disse tudo bem, ia sozinha, não tinha problema. Passou 5 dias em Brasília. Encontrou o tio numa cama de UTI com tubos no braço e uma palidez que ela nunca tinha associado àquela figura grande e silenciosa que ensinava ela a montar a cavalo quando ela tinha 8 anos. Ele acordou no 4º dia. Reconheceu ela, segurou a mão dela com uma força que surpreendeu a Mariana, dado o estado do homem, e disse, com a voz que saía em camadas como se cada palavra custasse alguma coisa, a gente ainda precisa conversar sobre aquele assunto, Mari. Mas estava exausto demais para mais do que isso, e o médico pediu para não cansar o paciente. Ela ficou os 5 dias, saindo só para comer e dormir num hotel a 2 quadras do hospital. Levou trabalho no notebook, mas ficou mais olhando a tela do que fazendo coisa. No 5º dia, a nefrologia confirmou que o quadro era crônico, mas estabilizado. Diálise 3 vezes por semana, sem previsão de alta próxima. Ela foi embora quando ele pediu que fosse, do jeito que aquele homem pedia as coisas, não com palavras, mas virando o rosto para o lado e dormindo, que era o jeito dele de dizer que o momento tinha passado. Voltou para um apartamento que parecia ter esfriado meio grau enquanto ela estava fora. Rafael estava mais quieto. Não de um jeito ruim, de um jeito cauteloso, como alguém que aprendeu uma informação nova e ainda está decidindo o que fazer com ela. Quando ela perguntou se estava tudo bem, ele disse que estava, que só tinha sido semana pesada no trabalho. Ela aceitou porque era fácil aceitar quando você também está cansada. 3 semanas depois, numa terça-feira de agosto com chuva fina batendo nas janelas de alumínio do apartamento, Dona Helena foi pessoalmente. Rafael estava em Campinas, reunião com cotistas que tinha sido reagendada 2 vezes. A empregada tinha folga médica e saído mais cedo. Dona Helena tocou o interfone às 10 da manhã, com uma caixinha da Ovner na mão. Passei pela confeitaria. Pensei em você e Mariana. Abriu a porta porque não havia motivo documentado para não abrir, porque a abertura de portas para o perigo que você conhece tem uma lógica própria que só faz sentido quando você analisa de fora. Elas tomaram café. Dona Helena colocou açúcar com a delicadeza de quem fez esse gesto a vida inteira,
e cada detalhe é calculado para parecer natural. Conversaram sobre a reforma que Cláudia Brandão estava fazendo no apartamento dela no Itaim, sobre um restaurante novo no Jardim Europa, sobre como São Paulo estava irreconhecível ultimamente. Conversa de liturgia, o tipo de papo que preenche o espaço antes do assunto real aparecer. Dona Helena abriu a bolsa. Colocou duas coisas na mesa de centro com aquela precisão de gesto. Uma fotografia impressa em papel comum e um papel dobrado ao meio. Preciso te mostrar alguma coisa. Sem o sorriso dessa vez, só a face em repouso, que era quase tão afiada quanto o sorriso. A fotografia mostrava Mariana de costas numa cafeteria de shopping, conversando com um homem que ela precisou de alguns segundos para reconhecer como Daniel Freire, arquiteto com quem ela tinha tido reunião de trabalho 3 semanas antes, numa cafeteria de shopping, porque o escritório dela estava em reforma e eles precisavam discutir o projeto de um cliente em comum. Na foto, os dois estavam inclinados um em direção ao outro, mas inclinados numa cafeteria lotada em horário de almoço é uma coisa, e inclinados numa foto sem contexto é outra completamente diferente. Quem tirou essa foto? Mariana perguntou. A voz saiu mais calma do que ela esperava de si mesma. Isso não é relevante. Mariana dobrou os olhos para o papel. Era uma declaração manuscrita. Ela reconheceu a letra antes de reconhecer o nome no final. Teresa, a empregada que tinha sido demitida 2 meses, depois de uma discussão sobre horário que tinha virado questão de princípio dos dois lados. A declaração dizia que Teresa tinha observado a senhora Mariana chegando atrasada de encontros com frequência, sempre com justificativas diferentes. Essa é a Teresa, ela disse. A empregada que eu demiti há 2 meses. Funcionários demitidos, às vezes, têm mais vontade de falar a verdade do que os que ainda dependem do salário. Dona Helena fechou as mãos em cima do papel com uma suavidade que Mariana achou mais ameaçadora do que qualquer gesto brusco. Eu não estou aqui para acusar você, querida. Vim porque me preocupo com o Rafael. E porque acho que você, no fundo, sabe que essa situação não está te fazendo bem, nem a ele. Mariana olhou para a foto. Olhou para o papel. Olhou para Dona Helena. Eu conheço esse homem da foto. É o Daniel Freire, arquiteto. A gente se reuniu nessa cafeteria porque a do escritório estava fechada em reforma. Claro que sim. O tom não mudou. Nem uma fibra. Não. A senhora está me ouvindo ou está só concordando? Eu estou explicando o que aconteceu, Mariana. Dona Helena cruzou as mãos no colo com aquela paciência que pesava mais do que irritação. Não precisa se justificar para mim. Só precisava que você soubesse que eu sei, que essas coisas chegam até as pessoas. Mariana ficou em silêncio. Não porque não tinha o que responder tinha, mas entendeu naquele momento que qualquer coisa que dissesse ali ia ser guardada e usada depois com a mesma precisão com que as palavras do jantar eram escolhidas. O objetivo daquela visita não era resolver nada, era semear, era plantar uma versão da história e deixar ela crescer sozinha num espaço que só Mariana e Rafael habitavam. Dona Helena foi embora às 11h30. Levou a fotografia, levou o papel, deixou a caixinha da Ovner na bancada da cozinha como se fosse uma bandeira fincada no território. À noite, Rafael chegou de Campinas com ar de cansado e abraçou ela antes de soltar a mala. Mariana ficou quieta dentro do abraço. Esperou. Ele foi para o chuveiro, voltou com a toalha na cintura e só então disse, sem olhar diretamente para ela, minha mãe me mandou mensagem hoje. Disse que foi te visitar. Foi. Ela falou de uma foto. Mariana sentiu algo se deslocar dentro do peito, não raiva, ainda não raiva, mas o começo de uma frieza que ela não reconhecia em si mesma, que vinha menos do que Dona Helena tinha feito e mais do que Rafael estava fazendo agora, que era ficar parado com expressão neutra quando ela precisava que ele fosse do lado dela sem ser chamado. Você quer ver a foto? Ela perguntou. Não precisa. Não, Rafael. Ela esperou ele olhar para ela de verdade. Eu não tô te pedindo para acreditar em mim. Eu tô te perguntando se você acredita em mim. São 2 coisas diferentes. Ele ficou em silêncio. 2 segundos. 3. Fechou os olhos brevemente. Quando abriu, e ao ver alguma coisa neles que ela não soube classificar, não era desconfiança exatamente, era aquela coisa pior, que era ele tentando ser justo e equilibrado, num momento em que ela precisava que ele fosse parcial. Eu acredito em você, ele disse, mas disse da mesma forma que se diz tá bom quando não se quer mais discutir o assunto. Ela assentiu. Virou.
Foi para a cozinha pegar um copo d'água que não precisava tanto do copo quanto do movimento de sair da sala. Naquela noite, depois que ele dormiu, ela ficou na cozinha olhando para a caixinha da Ovner na bancada por um tempo que não fez sentido calcular. Depois pegou o celular e releu uma mensagem que Rafael tinha mandado 3 semanas atrás, numa manhã, em que ele estava atrasado, ela na cama, ele saindo apressado, a mensagem chegando quando ele já tinha fechado a porta. Mari, você devia dar uma passada num tabelionato uma dessas. Só para saber seus direitos como cônjuge, seus bens próprios. É sempre bom conhecer o que é seu. Ela tinha lido como conselho genérico, daqueles que marido dá quando leu algum artigo sobre independência financeira feminina e acha que está sendo progressista. Agora releu. 2 dias depois, num sábado de manhã saindo do mercado, o celular tocou. Número desconhecido, DDD 11. É a Mariana Costa? Su. Meu nome é Marco Alves, sou advogado. Gostaria de marcar uma conversa com a senhora sobre um assunto de interesse pessoal, ainda essa semana, se possível. É urgente. Ela ficou parada no estacionamento com as sacolas na mão. Quem te contratou? Uma pausa de 1 segundo e meio. Longa demais para ser natural. Não posso informar no momento, mas posso dizer que é do seu interesse comparecer. Eu te ligo de volta. Desligou. Ficou parada entre o carro e as sacolas com o céu cinza de agosto em cima, tentando encaixar um advogado desconhecido, uma foto plantada, uma declaração comprada e um marido que recomendou o tabelionato do nada. Eram 4 peças. Ela ainda não enxergava o puzzle inteiro, mas enxergava o suficiente para saber que o puzzle existia, que era sobre ela e que havia pessoas ao redor dela com informações que ela não tinha. Havia alguma coisa que ela não sabia. Alguma coisa grande o suficiente para fazer 4 pessoas, o tio Geraldo, Rafael, um advogado desconhecido, e Dona Helena, pela lógica inversa das ações dela, se posicionarem de formas diferentes em relação a essa mesma coisa. Ela ia descobrir o que era, mas primeiro precisava conversar com o tio Geraldo. Rafael viajou para Brasília numa segunda-feira de setembro. Reunião com o Ministério da Fazenda sobre regulação de fundos de infraestrutura. 3 dias fora, talvez 4. Mariana ficou nos 2 primeiros dias tentando ligar para o tio Geraldo. A Aparecida atendia. Dizia que ele estava bem. Dizia que ele estava na diálise, que estava descansando, que ela podia tentar mais tarde. Mariana tentou mais tarde. Mais tarde nunca chegava. No 3º dia, sem conseguir falar com ele, ela ficou inquieta de um jeito que não conseguia nomear com precisão. Não era só preocupação com a saúde do tio, era aquela coisa que a frase inacabada deixa. O gancho no ar, tem um documento, uma situação legal, um prazo que não pode deixar passar, que ficou presa na cabeça como uma melodia que não termina no acorde certo. Na tarde de quarta-feira, com Rafael ainda em Brasília e a empregada tendo saído mais cedo para buscar o filho na escola, o interfone tocou às 4h15 da tarde. Dona Helena não trouxe caixinha de confeitaria dessa vez. Trouxe uma pasta de couro preto, lisa, a mesma que ela usava em reuniões de diretoria, e entrou no apartamento com o andar de quem tem o direito de estar em qualquer lugar que escolhe estar. Mariana ficou parada na porta aberta por 1 segundo e depois se afastou para deixar passar, não porque quisesse, mas porque o movimento contrário precisava de uma coragem que naquele momento ainda estava a caminho dela. Sentaram na sala. Dona Helena abriu a pasta com cuidado, aquele cuidado dela que nunca era pressa e nunca era hesitação. Eram 2 documentos. O primeiro tinha cabeçalho de escritório de advocacia Andrade e Sá Advogados Associados. Mariana conseguiu ler antes de Dona Helena posicionar a mão. Era um acordo de dissolução de sociedade conjugal. O segundo era um cheque, já preenchido. Mariana olhou para o valor. 500 mil reais. Eu vim te fazer uma proposta, Dona Helena disse. A voz estava diferente, mais baixa ainda do que de costume, mais controlada, como se cada palavra tivesse sido escolhida antes de entrar no apartamento. Uma proposta boa para todo mundo. Mariana não tirou os olhos do cheque. Por que 500 mil? Porque eu sou uma pessoa justa. Mariana ficou olhando para o valor. 500 mil reais não era o que ela valia para os Monteiro, ela sabia o que valia para os Monteiro, que era próximo de 0 nas contas deles. Uma nuisance que o filho tinha escolhido trazer para dentro da família. 500 mil reais era o que ela valia para alguma outra conta, alguma que ela ainda não enxergava. A senhora passa anos me dizendo indiretamente que eu não sou boa o suficiente para o Rafael, ela disse, devagar.
Que não tem o padrão certo, a família certa, o sobrenome certo. Então por que esse cheque vale 500 mil? Uma nora que não vale nada devia poder ser descartada por muito menos. Dona Helena cruzou as mãos no colo. A postura fechou levemente 1 milímetro, o tipo de detalhe que só alguém prestando muita atenção teria notado. Porque eu cuido do meu filho, esse casamento está fazendo mal para ele. Qual casamento está fazendo mal a quem? Mariana inclinou levemente a cabeça. Ou melhor, a senhora está com medo de alguma coisa que não é o casamento. E esse cheque tem o valor do que a senhora está com medo de perder, não do que eu valho. Um sorriso apareceu no canto da boca de Dona Helena, não o sorriso dos jantares, não o sorriso dos que vestido corajoso. Era menor, mais involuntário, o sorriso de quem achou uma pergunta mais inteligente do que esperava e precisa de um segundo para recalibrar. Mariana, você é uma moça inteligente. É o que eu sempre disse do Rafael, ele tem bom gosto em pessoas. Você não pertence a esse mundo, isso é fato, mas você tem inteligência. Use essa inteligência agora. Assina o papel, pega o cheque e começa uma vida nova com dinheiro suficiente para ser livre de verdade. Não. A palavra saiu antes que ela terminasse de decidir dizer lá. Mas quando saiu, soou certa, não agressiva, não assustada, só certa, como uma peça que encaixa depois de ficar solta por tempo demais. Dona Helena ficou completamente imóvel. Era a primeira vez que Mariana via aquilo, não a pausa calculada antes de responder, mas a pausa de quem não tinha calculado a resposta porque não tinha previsto essa versão da pergunta. Mariana. A voz saiu 1 milímetro mais tensa. Não vou assinar. Você não sabe no que está se metendo. Mariana olhou para Dona Helena com uma atenção diferente de todas as atenções que tinha usado com ela nos últimos 2 anos. Não era análise de sobrevivência, a atenção de quem está calculando onde o próximo golpe vai vir. Era uma atenção mais fria, mais curiosa. Pela primeira vez desde que eu conheço a senhora parece assustada. E o que me chamou a atenção foi perceber que a senhora estava assustada antes de eu abrir a boca. Não foi minha recusa que assustou, era eu estar aqui ainda. Dona Helena se levantou, juntou a pasta. O cheque ficou na mesa. Assina o papel, Mariana. Não. Você vai se arrepender, talvez. Mariana ficou sentada. Mas não hoje. Dona Helena saiu. A porta fechou com um clique que soou mais definitivo do que qualquer coisa que ela tinha dito. O apartamento ficou em silêncio, e Mariana ficou olhando para o cheque em cima da mesa de centro como se fosse uma confissão que alguém tinha deixado cair sem querer. Pegou o celular. Discou para o número do tio Geraldo. Chamou. Chamou de novo. Uma terceira vez. Na quarta chamada, Aparecida atendeu. A voz estava diferente, mais amolecida, como de alguém que passou horas sendo forte e chegou no limite disso. Aparecida, Mariana disse baixo. Preciso falar com ele. Uma pausa. Senhora Mariana. Outra pausa, mais longa. O senhor Geraldo faleceu essa manhã, às 9h40. O médico disse que foi tranquilo. Ele estava dormindo. Mariana ficou olhando para o cheque na mesa. Entendi, ela disse. Depois, obrigada por me ligar, Aparecida. Ficou com o telefone na mão depois de desligar. O apartamento continuava em silêncio, mas era um silêncio diferente, agora mais largo, com mais espaço do que tinha antes, como quando você percebe que uma voz que estava no fundo da sua vida há 22 anos não vai mais estar lá. Ela não chorou ainda. O choro tem hora de chegar, e às vezes essa hora fica suspensa quando há outras coisas mais urgentes ocupando o mesmo espaço interno. 10 minutos depois, o celular tocou com um número de Cuiabá que ela não reconhecia. Senhora Mariana Costa Monteiro, voz masculina, formal, cuidadosa. Sim, meu nome é Paulo Ferreira, sou tabelião em Cuiabá. Eu era o cartório responsável pelo testamento do senhor Geraldo Costa. Uma pausa respeitosa. Sinto muito pela perda. Era um homem de muito caráter. Ele deu um segundo para que isso tivesse espaço. Liguei porque preciso que a senhora compareça pessoalmente ao cartório em até 48 horas para a leitura formal do testamento. Há uma cláusula com prazo vinculado à data do óbito. Se não for cumprida nessa janela, as disposições entram em outro regime. É muito importante. 48 horas. Sim, senhora. O cartório fica disponível até às 18 horas de sexta-feira. Ela desligou. Ficou parada no meio da sala por um momento, olhando para o cheque de 500 mil reais em cima da mesa, para o apartamento silencioso, para o celular na mão. Pegou o cheque, dobrou ao meio, dobrou de novo,
e colocou na gaveta da cômoda do corredor. Não porque ia usar, porque era evidência de alguma coisa que ela ainda não sabia nomear completo, mas que ia precisar ter na mão. Abriu o aplicativo de passagens. São Paulo-Cuiabá, quinta de manhã cedo, retorno aberto. Enquanto comprava, mandou mensagem para o Rafael. Tio Geraldo faleceu hoje de manhã. Vou para Cuiabá resolver o testamento. Viajo amanhã. A resposta demorou 37 minutos. Meu Deus, Mari. Sinto muito. Quer que eu vá junto? Consigo reorganizar a agenda. Ela ficou olhando para a mensagem. Pensou em dizer sim. Pensou em como seria mais fácil. E pensou também em que mais fácil tinha sido o critério que ela usou para as últimas centenas de decisões do casamento. E no que esse critério tinha produzido. Não precisa, ela digitou. Eu consigo sozinha. Antes de fechar o celular, ligou para o número do Dr. Marco Alves que tinha guardado como advogado ver depois. Ele atendeu no segundo toque, como alguém que estava esperando. Dr. Marco, ela disse, você me ligou semana passada. Eu quero marcar uma conversa. Estou indo para Cuiabá amanhã. Uma pausa. Eu sei que você está indo para Cuiabá. A voz tinha uma tranquilidade que não era indiferença, era a tranquilidade de quem tinha esperado por uma ligação e ela finalmente chegou. Posso estar lá na quinta de manhã. A que horas você quer se encontrar antes do cartório? Ela ficou parada com a mala aberta na frente, metade vazia. Como você sabia que eu ia ao cartório? Porque quem me contratou sabia que esse momento ia chegar, e que quando chegasse, ia ser lá. E quem te contratou? Essa resposta vai fazer mais sentido depois da leitura do testamento. Uma pausa. Mas posso te dizer que essa pessoa queria garantir que você tivesse representação legal presente quando esse momento chegasse. Ela desligou. Ficou sentada na beira da cama com a mala aberta, no apartamento silencioso, com o cheiro de ar-condicionado e o som distante do trânsito lá embaixo. Pensou no tio Geraldo. Pensou na fazenda que ela mal conhecia, nas conversas de domingo que tinham ficado cada vez mais raras, na voz dele na última ligação tem um documento, uma situação legal, um prazo que não pode deixar passar. Ela ia, e dessa vez ia ouvir o que tinham a dizer. O cartório do Dr. Paulo Ferreira ficava numa rua tranquila do centro de Cuiabá, entre um banco e uma farmácia, com a fachada discreta de quem tem décadas de segredos importantes passando por ali, e aprendeu que discrição é o único serviço que não tem preço. Mariana chegou às 9 da manhã de quinta-feira com a bolsa no ombro e a sensação de estar andando com um mapa que não estava mostrando o terreno certo. Ficou um momento na calçada. O sol do Mato Grosso batia diferente do sol de São Paulo, mais pesado, mais direto, sem arranha-céu para filtrar. Era setembro e Cuiabá cheirava a terra seca e poeira e a uma quietude de interior que São Paulo tinha feito ela esquecer que existia. Ligou para o Dr. Marco Alves. Ele atendeu rápido, disse que estava a 3 quadras, que chegava em 10 minutos. Ela ficou esperando na calçada, com o ônibus passando pesado e os pombos ignorando todo mundo como pombos fazem. Dr. Marco Alves chegou em 8 minutos. 40 e tantos anos, pasta de couro gasta nas bordas, óculos de armação fina, o tipo de advogado que não precisa impressionar porque o trabalho fala por si. Cumprimentou ela com um aperto de mão firme e direto. Antes de entrar, ela disse, preciso saber quem te contratou. Ele ajustou os óculos. A resposta vai fazer mais sentido depois da leitura. Mas posso te dizer que a pessoa que me contratou queria garantir que você tivesse representação quando esse momento chegasse. Por que essa pessoa não me disse isso diretamente? Porque ela achava que você não ia acreditar se ela contasse. Ela o olhou por um segundo. Depois entrou. O escritório do Dr. Ferreira tinha aquela seriedade acumulada dos lugares que existem faz décadas para guardar os momentos mais definitivos da vida das pessoas. Mesa de jacarandá escuro com a madeira polida que só o tempo faz, prateleiras com pastas numeradas em sequência desde os anos 80, uma moldura na parede com foto do tabelião, apertando a mão de um governador que Mariana não reconheceu. Doutor, Ferreira tinha uns 70 anos, cabelos completamente brancos, a lentidão de movimento de quem aprendeu que pressa é um hábito caro demais para manter. A senhora Mariana Costa Monteiro, ele disse quando ela sentou, com a formalidade de quem está iniciando um procedimento que importa. Filha adotiva de Geraldo Pereira Costa, falecido ontem. Sim. Aguardamos mais um momento. Ele olhou para o relógio de parede. Mais alguém vem?
O testamento prevê a presença de outros interessados. A porta do escritório abriu 12 minutos depois. Rafael Monteiro entrou primeiro. E 2 passos atrás, com a postura fechada de quem está calculando variáveis em tempo real, Dona Helena Monteiro. Rafael a viu primeiro. Parou. No rosto dele havia uma mistura que ela levou 1 segundo para ler: alívio por ela estar bem, angústia por estar ali naquele contexto, e por baixo das duas coisas, algo parecido com vergonha. Dona Helena varreu a sala com os olhos Mariana, o tabelião, o doutor, Marco, que ela não reconhecia, mas classificou imediatamente pelo tipo de pasta, pelo jeito de sentar, como representação legal de quem ela menos queria que tivesse representação legal. "O que vocês estão fazendo aqui?" Mariana perguntou. A voz saiu baixa, não assustada. "Mariana, eu posso explicar", Rafael começou. "Podemos prosseguir com a leitura", o Dr. Ferreira disse. Não era uma pergunta. Todos sentaram. Mariana de um lado, com o Dr. Marco ao lado dela. Rafael e Dona Helena do outro lado da mesa. O tabelião leu o preâmbulo legal em voz pausada: data, qualificação do testador, capacidade civil no momento da redação, testemunhas instrumentárias. Depois passou para o conteúdo. O senhor Geraldo Pereira Costa dispõe de seus bens da seguinte forma. O Dr. Ferreira ajustou os óculos. A Santa Casa de Cuiabá, um terreno de 20 hectares na Chapada dos Guimarães, destinado à construção de ala pediátrica. Ao empregado Antônio José da Silva, chamado de Toninho, a casa de alvenaria na entrada da fazenda onde reside há 32 anos. E a sua filha adotiva, Mariana Costa, aqui presente, a totalidade de suas participações societárias no Grupo Costa Agronegócios Lita, correspondente a 51% do capital votante da empresa. O silêncio que veio depois desse número tinha peso. 51%. O Dr. Ferreira repetiu, como se a repetição fosse parte do ritual, do Grupo Costa Agronegócios, empresa atualmente em processo de negociação de contrato de parceria estratégica no valor de R$ 800 milhões com a Monteiro Investimentos, de São Paulo. Mariana sentiu a sala mudar de temperatura. Olhou para Rafael. Ele estava olhando para o tampo da mesa de jacarandá. Olhou para Dona Helena. E pela primeira vez em 2 anos de contato semanal, ela viu no rosto da sogra algo que não era calculado. Era uma face nua, a face de quem acabou de perder uma aposta muito cara que tinha levado muito tempo construindo. Há uma cláusula adicional, o Dr. Ferreira disse. Ele deu uma pausa de 1 segundo, como se soubesse o exato peso do que estava prestes a dizer. A cláusula 4 do testamento estipula que, caso a herdeira Mariana Costa se divorcie antes de completar 30 anos de idade, ela completará 30 em março do próximo ano, a participação societária retorna ao estate e é destinada integralmente à fundação filantrópica do testador. A cláusula é irrevogável e foi registrada neste cartório há 6 anos. 6 anos. Mariana fez a conta mentalmente. 6 anos atrás ela ainda estava tentando construir a carreira de design em São Paulo, ainda não conhecia Rafael Monteiro. Geraldo Costa tinha escrito aquilo num cartório de Cuiabá antes mesmo de ela saber que havia um Rafael Monteiro no mundo. Quando esse testamento foi registrado, ela disse ao Dr. Ferreira, com uma voz controlada de um jeito que ela não tinha ensaiado, alguém além do senhor e do testador tinha acesso ao conteúdo. O testamento é documento público a partir do registro. Qualquer pessoa com interesse jurídico comprovado pode requerer consulta. A família Monteiro teria interesse jurídico comprovado se houvesse negociação em andamento com o Grupo Costa. O Dr. Ferreira ajustou os óculos sem responder diretamente. O que era uma resposta? Mariana se virou para Dona Helena. A sogra estava olhando para ela com os ombros levemente erguidos, o queixo 1 milímetro acima da posição de repouso, a postura de quem não admite derrota, nem quando a pontuação está no quadro para todo mundo ver. A senhora sabia, Mariana disse. Não era a acusação, era a declaração de uma soma chegando ao resultado inevitável. Mariana, esse não é o momento, Rafael tentou. Era a sombra na porta do jardim naquela noite no jantar. Mariana continuou, devagar, como quem está lendo em voz alta uma história cujas páginas foram chegando fora de ordem. A senhora ouviu minha conversa com o tio Geraldo. Ele estava me dizendo que havia um documento, um prazo, uma situação legal que eu precisava resolver. A senhora já sabia o que era. Ela abriu a bolsa, tirou o cheque que tinha guardado na gaveta da cômoda do corredor, colocou em cima da mesa.
R$ 500.000 para eu assinar o divórcio antes de março, antes dos meus 30 anos, antes da cláusula 4. Dona Helena olhou para o cheque, olhou para frente. Eu agi no interesse da família, ela disse. A voz continuava intacta. Era isso que Mariana achava mais impressionante e mais perturbador que até ali, com tudo na mesa, a voz dela continuava intacta. Esse contrato representa R$ 800 milhões e o futuro da Monteiro Investimentos por uma década. Uma empresa que o Edson construiu. Uma empresa que o Rafael herdou. Eu fiz o que qualquer mãe faria. A senhora assediou minha esposa por 2 anos. A voz de Rafael mudou de tom. Não era a voz do aperto de mão nos jantares. Não era o tá bom de noite no carro. Era a voz de alguém que chegou num ponto em que não tem mais como não falar. A senhora usou foto manipulada, declaração comprada de ex-funcionária e R$ 500.000 para forçar um divórcio. Isso não é interesse da família. É extorsão. Rafael. Não. Ele fechou os olhos por um segundo. Quando abriu, estava olhando para Mariana. Eu deveria ter falado antes. Eu sei que não é suficiente agora. Mas eu precisava falar. Mariana o olhou. Havia a Mariana de 2 anos atrás que teria achado esse momento suficiente, o momento em que ele finalmente falou. Finalmente ficou do lado dela na frente da mãe. Finalmente. Mas havia também a Mariana desse momento, que sabia que a conversa entre eles era grande demais para esse escritório, e que antes disso havia uma questão mais imediata. A senhora vai se apresentar voluntariamente ao Conselho de Administração do Grupo Costa e revelar que tinha conhecimento prévio da cláusula testamentária e que agiu para impedir a transferência legítima da herança, Mariana disse para Dona Helena, na frente dos conselheiros, com o Dr. Marco presente e registrando. Essa é a condição para eu não processar criminalmente por extorsão. Dona Helena ficou imóvel. Você não tem prova suficiente, tem o cheque. Mariana tocou no papel. Tem o registro de que a Monteiro Investimentos acessou esse cartório 6 anos atrás através de consultoria jurídica. O Dr. Marco encontrou esse registro. Ela olhou para o advogado ao lado. Ele assentiu. Tenho a Teresa, que vai ter muito mais vontade de explicar quem pediu para ela assinar aquela declaração quando entender que o contrário é cumplicidade em fraude. E tenho 2 anos de assédio sistemático que vai tornar esse processo muito interessante para qualquer jornalista de negócios da Faria Lima. O escritório ficou em silêncio. Mais definitivo do que o silêncio depois do testamento, Dona Helena olhou para o filho. Ele não devolveu o olhar. Ela olhou para Mariana. E pela primeira vez, o que havia no rosto dela não era cálculo nem superioridade, nem aquela delicadeza afiada de palavra escolhida a dedo. Era o cansaço de quem lutou uma batalha longa com armas que julgava invencíveis e acabou de perceber que estava errada sobre as armas. Vou pensar, ela disse. A senhora tem até sexta de manhã. Mariana guardou o cheque na bolsa. O Dr. Marco fica disponível. Dona Helena se levantou, pegou a pasta e saiu sem olhar para mais ninguém. Rafael ficou sentado. Só os dois agora, e os 2 advogados que tinham a profissional discrição de ficar inquietos. Mari, Rafael disse, bem baixo. Ela se levantou, pegou a bolsa. Não agora, Rafael. A voz não era raiva, era a consciência clara de que a conversa que precisava acontecer entre eles era grande demais para acontecer aqui, em cima da poeira de tudo que tinha acabado de desabar. Hoje não. A ligação de Dona Helena chegou às 4h30 da tarde, 5 horas depois da saída do cartório. Mariana estava no quarto do Hotel de Ville, com os sapatos ainda no pé, o notebook aberto no Estatuto Social do Grupo Costa que o Dr. Marco tinha enviado por e-mail logo depois da reunião e uma xícara de café que tinha esfriado há 40 minutos. Quero conversar, Dona Helena disse. Sem o querida, sem a voz de liturgia. 3 palavras diretas, de alguém que não tem mais orçamento para embalagem. Pode vir, Mariana disse. Estou no De Ville, quarto 706. Ela apareceu 42 minutos depois, de calça preta e blusa branca simples, sem o taior de reunião de diretoria. Era uma escolha que Mariana notou menos armadura, ou o reconhecimento de que a armadura não estava mais funcionando e não valia o esforço de carregar. Mariana abriu a porta e se afastou. Dona Helena entrou. Varreu o quarto com os olhos, o notebook aberto na cama, a bolsa na cadeira, a xícara de café fria na mesa, o tipo de avaliação automática que não consegue ser desligada. Pode sentar, Mariana disse. Dona Helena sentou na poltrona perto da janela. Mariana ficou em pé, encostada na escrivaninha.
Do lado de fora da janela, o skyline de Cuiabá na tarde de setembro tinha aquela luz mais dourada do interior, menos filtrada, mais honesta. Vim porque você me deu um prazo, Dona Helena disse. A voz estava mais baixa do que nunca, mas sem o afinamento calculado de antes, era só baixa, de alguém que terminou o dia mais pesado de uma vida longa. Não porque eu achei que você tinha razão em me dar um prazo, mas a senhora veio. Uma pausa que durou exatamente o tempo que ela precisou. Vim. Então a senhora sabe que o prazo existe porque eu tenho o que preciso para fazer o que disse. Dona Helena ficou olhando pela janela. Depois virou para Mariana com um olhar que ela não tinha visto antes, não calculado, não afiado. Era o olhar de alguém avaliando uma adversária, com algo que se aproximava de respeito involuntário. Quando você descobriu que foi o Rafael que mandou os documentos para o advogado, Mariana ficou quieta por um segundo. Era a primeira vez que o nome de Rafael aparecia numa conversa entre as duas, sem ser deflexão ou acusação. Ontem à noite ela disse: depois que a senhora foi embora do cartório, conversei com o Dr. Marco. Ele me disse que poderia revelar a identidade de quem o contratou se eu quisesse, porque a revelação era parte do serviço. Eu disse que queria. Dona Helena girou levemente a cabeça. Ele sabia do testamento faz quanto tempo? 4 meses. Alguém da assessoria jurídica da Monteiro tinha acesso ao registro do cartório por causa das negociações do Grupo Costa. Rafael encontrou a cláusula e entendeu o que significava. Mariana cruzou os braços. Não defensivamente, era o gesto de alguém que está organizando o que vai dizer. Em vez de me contar diretamente, ele contratou o doutor Marco para garantir que eu tivesse representação legal quando o momento chegasse. Deixou bilhete anônimo com os arquivos do testamento. Mandou conselho oblíquo sobre tabelionato. Fez tudo por trás e em silêncio porque tinha medo de que eu pensasse que ele tinha ficado no casamento por interesse. Dona Helena ficou em silêncio. E havia uma qualidade específica naquele silêncio, a qualidade de quem está descobrindo que o filho fez uma coisa que ela não previu, que desmantelou o plano dela por dentro enquanto ela estava ocupada desmontando Mariana por fora. Ele errou, Mariana disse. Devia ter me contado diretamente. Mas existe uma diferença entre o que o Rafael fez e o que a senhora fez. E essa diferença é a intenção. A senhora tentou me destruir. Ele tentou me proteger de um jeito errado. São duas coisas diferentes. E isso muda alguma coisa para o que você vai fazer comigo. A voz tinha uma borda de algo que Mariana nunca tinha ouvido de Dona Helena. Não chegava a ser vulnerabilidade, mas era a moldura de onde vulnerabilidade poderia crescer. Muda o tom, não muda a exigência. Mariana descruzou os braços. A senhora vai ao conselho de administração do Grupo Costa e explica o que sabia e quando soube. Na frente dos conselheiros, com o doutor Marco presente e registrando. Isso é a condição para que eu não processe criminalmente. E o contrato de 800 milhões vai depender de como a reunião com o conselho acontecer. Mariana ficou olhando para ela com uma atenção direta que Dona Helena não desviou dessa vez. Se a senhora fizer isso de forma completa, eu assino o contrato de parceria. O Grupo Costa precisa da Monteiro Investimentos tanto quanto a Monteiro precisa do Grupo Costa. Mas a senhora faz a reunião antes de qualquer assinatura. Dona Helena ficou olhando para ela 10 segundos que foram mais longos do que deveriam. Depois se levantou. Foi em direção à porta. Parou com a mão na maçaneta. Você é mais parecida com o Geraldo Costa do que eu pensei. Ela disse, sem virar. Ele também nunca gritava. Ela saiu. A porta fechou com um clique seco. Mariana ficou parada na escrivaninha por um momento, respirando o silêncio do quarto de hotel numa cidade que ela mal conhecia, com o cheiro de ar-condicionado e a sensação de que alguma coisa tinha terminado e outra ainda não tinha começado. Voltou para o notebook, abriu o estatuto do Grupo Costa no artigo 17 e ficou lendo. Na manhã de sexta-feira, às 8h22, o celular tocou. Dr. Marco. Tem um problema com a minuta do contrato de parceria. A voz estava controlada, mas havia urgência embaixo. A versão que a assessoria da Monteiro Investimentos enviou para o Grupo Costa tem uma cláusula que não estava na versão aprovada pelos conselheiros. Artigo 23, parágrafo 2º. Melee. Transfere automaticamente o poder de voto das ações do Grupo Costa para um comitê gerido pela Monteiro, em caso de, e eu cito textualmente, reestruturação societária dentro de 24 meses da data de assinatura. É uma cláusula de diluição de controle.
Se assinada, você perde efetivamente o poder votante que herdou em menos de 2 anos. Mariana ficou parada no meio do quarto de hotel de pijama, café ainda quente na outra mão. Quando essa cláusula foi inserida, a versão modificada foi enviada anteontem, 2 dias antes da leitura do testamento. Ou alguém na assessoria da Monteiro não sabia da mudança de cenário e inseriu por instrução antiga, ou foi inserida antes que a situação mudasse, ou foi prevenção. Mariana disse: não posso afirmar sem investigar, mas posso notificar os conselheiros do Grupo Costa sobre a discrepância agora e suspender qualquer assinatura até que seja resolvida. Isso é mais rápido do que ordem judicial. Faz isso. Preciso de uma autorização assinada por você como herdeira. Tenho o modelo. Posso mandar por e-mail agora. Manda. O e-mail chegou em 2 minutos. Ela abriu. Leu o documento 3 vezes, não por desconfiança do doutor Marco, mas porque tinha aprendido nos últimos 3 dias que assinar papéis sem ler era o tipo de coisa que acontecia com a versão anterior de si mesma, e que essa versão estava sendo deixada para trás. Assinou digitalmente. Mandou de volta. Vou notificar os conselheiros agora, o Dr. Marco confirmou. A reunião das 10 continua. A pauta vai incluir a cláusula. Ela desligou. Ficou com o celular na mão no meio do quarto, café na outra mão, e percebeu que o problema tinha chegado, ela tinha resolvido, e ninguém tinha aparecido para salvá-la. Não porque não havia ninguém disponível. Rafael estava num hotel a 2 quarteirões, ela sabia. Tinha recebido mensagem dele na noite anterior dizendo onde estava e que estava disponível se ela precisasse, mas ela não tinha chamado. Tinha lido o estatuto, dormido 6 horas, que eram 4 a mais do que esperava dormir, e acordado sendo a pessoa que resolvia esse tipo de problema. Era uma sensação estranha, não de poder, exatamente, mas de encaixe, como quando você percebe que um peso que estava carregando de um jeito desconfortável desde sempre pode ser carregado de outro jeito, e que o problema nunca foi o peso. A reunião das 10 aconteceu com 5 conselheiros do Grupo Costa por videoconferência, o Dr. Ferreira como tabelião responsável, o Dr. Marco como representante de Mariana e Dona Helena Monteiro presente pessoalmente na sala de reuniões do cartório, sentada no mesmo lugar do dia anterior, mas sem a pasta de couro e sem o sorriso de liturgia. Ela falou por 21 minutos. Contou o que sabia, quando soube, o que fez. Não havia pedido de desculpa no tom, havia a precisão de quem está fazendo um depoimento e não uma confissão emocional, o que era exatamente o que Mariana tinha pedido. Não emoção, fatos, na frente de testemunhas, com registro. Os conselheiros fizeram perguntas por 40 minutos. O Dr. Marco respondeu algumas. Mariana respondeu outras sentada ao lado do Dr. Marco, com a voz calma de alguém que estudou o estatuto da empresa que herdou a noite inteira e sabia do que estava falando. A cláusula irregular foi identificada como inserção não autorizada por assessoria júnior da Monteiro Investimentos, não por Dona Helena diretamente, mas por um assistente que tinha recebido instrução vaga de incluir proteção ao controlador e tinha interpretado de forma excessivamente criativa. O assistente foi chamado durante a reunião e confirmou. A cláusula foi removida da minuta. O contrato de parceria estratégica foi assinado às 14 horas de sexta-feira. Mariana assinou representando o Grupo Costa. O procurador de Rafael assinou representando a Monteiro Investimentos. Eram 800 milhões de reais, e era a assinatura dela que segurava o acordo. Rafael estava no saguão do hotel quando ela voltou às 4 da tarde com a pasta debaixo do braço e os pés que tinham esquecido que existia calçado confortável no mundo. Ele estava sentado numa poltrona de couro bege com uma xícara de café vazia do lado e a expressão de alguém que passou horas decidindo se devia subir para o quarto ou ficar no saguão esperando. Ele ficou no saguão. Levantou quando a viu entrar pelo lobby. Assinou? Assinei. E minha mãe fez o que eu pedi. As consequências jurídicas ainda precisam ser avaliadas pelo Dr. Marco, vai depender do quanto os conselheiros querem levar adiante. Mas ela falou. Mariana parou a 2 metros dele no meio do saguão, com a pasta e o cansaço e a voz calma. Você devia ter me contado. Oisai. Não, eu sei de quem concorda para fechar assunto. Me explica. Ele ficou em pé olhando para ela, mãos nos bolsos. O saguão tinha outras pessoas, a recepcionista, um casal de turistas tirando foto do balcão, um senhor de chapéu esperando táxi. Ninguém prestando atenção nos dois.
Quando eu encontrei a cláusula, ele disse: o primeiro pensamento foi te ligar e contar tudo. O segundo foi que, se eu contasse, você ia pensar que eu só fiquei no casamento por causa do testamento, que toda a paciência que eu tive com a minha mãe durante 2 anos, todas as vezes que eu segurei a mão da sua e pedi desculpa por ela sem ter coragem de enfrentar, lá diretamente ia parecer cálculo. Mesmo sem ser, parece cálculo de qualquer jeito quando você esconde. Eu sei. Ele baixou o olhar por um momento. Mas com o cálculo escondido eu tinha mais tempo para provar que não era. Mariana ficou olhando para ele. Havia uma lógica ali que ela reconhecia a lógica de quem tem medo de ser lido da pior forma e age para adiar esse momento, sem perceber que o adiamento cria exatamente a leitura que queria evitar. Você ficou com a sua mãe agindo por 2 anos e ficou calado porque tinha medo de que eu te achasse calculista, ela disse. Mas ficando calado, você me deixou sem informação que era minha. Resolveu a situação nos bastidores como se eu fosse alguém que precisa ser gerenciada, em vez de alguém que precisa ser consultada. O que você acha que diferencia isso de ser calculista? Silêncio. Não o silêncio do aperto de mão nos jantares. O silêncio de alguém que ouviu e está processando de verdade. A intenção, ele disse por fim. Só a intenção. E a intenção conta quando o efeito é o mesmo. Ele ficou em silêncio mais um momento. Não muito, ele disse. Não o suficiente. Ela assentiu, lentamente, como quem confirma uma conta que fez enquanto esperava a reunião. O que você quer que eu faça diferente? Ele perguntou, a voz mais baixa. Não do casamento, não dos negócios, não da minha mãe. De mim. O que você precisa que seja diferente? Mariana respirou. Olhou para o saguão do hotel que não era o lugar que ela teria escolhido para essa conversa, mas era o lugar em que ela estava, e às vezes o lugar é o que você tem. Na próxima vez que você souber de alguma coisa que é sobre mim, você me conta. A voz dela estava calma, não obliquamente, não através de advogado. Me conta, mesmo que seja complicado, mesmo que você tenha medo de como eu vou ler, porque o que aconteceu é que você me protegeu de uma informação que era minha, e eu fiquei 2 anos sem saber quem eu era de verdade. O que o tio Geraldo tinha construído, o que eu tinha no meu nome. 2 anos, Rafael, Oisai, e eu quero que a gente vá junto enfrentar os assuntos difíceis. Na frente, em voz alta, não eu indo atrás, não você gerenciando por baixo dos panos. Junto. Isso inclui sua mãe. Tudo bem, ele disse. Não sei se vai funcionar. Eu também não sei. No rosto dele havia algo mais limpo do que ela tinha visto. Faz muito tempo não o alívio barato de quem escapa de uma briga, mas o alívio de quem está sendo honesto com todo mundo, inclusive consigo mesmo, pela primeira vez em muito tempo. Mas eu quero tentar, se você quiser. Mariana ficou com a pasta debaixo do braço. Olhou para o casal de turistas que tinha acabado de posar para a foto na frente da recepção, para o senhor de chapéu que continuava esperando o táxi. Eu vou amanhã de manhã para São Paulo, ela disse. Você pode ir no mesmo voo? Posso. Então vai. Ela começou a se virar para o elevador. Parou, voltou. E Rafael? Ele estava olhando para ela com aquela atenção que ele tinha quando estava de verdade presente, não gerenciando, não calculando a próxima frase. Semana que vem você me apresenta para o Conselho de Administração da Monteiro Investimentos. A voz dela estava firme. Como a maior sócia individual do parceiro estratégico de vocês, não como sua esposa. As duas coisas são verdade, mas na reunião de negócios eu represento o Grupo Costa. Ele ficou parado. A boca abriu levemente, depois fechou, e então pela primeira vez em tempo suficientemente longo que ela tinha deixado de esperar, ele sorriu de verdade. O sorriso do estacionamento de shopping, do começo de tudo, antes do código, antes dos jantares de quinta, antes de aprender a encolher. Pode deixar, ele disse. Ela entrou no elevador. As portas fecharam. No quarto 706, ela ficou um momento na janela olhando para o Cuiabá da tarde, o sol que ia descendo pesado, as ruas de interior com aquela quietude que São Paulo tinha feito ela esquecer que existia, e lá embaixo no saguão provavelmente Rafael ainda parado onde ela tinha deixado, aprendendo o que era ser consultado em vez de gerir. Ela pegou o celular, ligou para a Aparecida, a cozinheira da fazenda. Aparecida, disse quando ela atendeu. Pode guardar o quarto do tio Geraldo do jeito que está? Quero visitar a fazenda no mês que vem. Quero conhecer. Com prazer, senhora Mariana.
E havia na voz de Aparecida uma qualidade que Mariana só entendeu depois de desligar: era o tom de quem estava esperando essa ligação, de quem achava que ela ia chegar. Ela ficou com o telefone baixado, olhando pela janela para o céu que ia abrindo espaço para o dourado do fim de tarde. Pensou no homem calado que tinha aparecido quando ela tinha 6 anos, com um contrato de guarda e uma fazenda, e um jeito de cuidar que nunca precisou de barulho, que tinha escrito num cartório de Cuiabá que ela era a herdeira de tudo que ele construiu, que nos últimos dias da vida tinha tentado ligar com uma urgência que ela não tinha entendido a tempo. "Obrigada, tio", ela disse. "Pro quarto vazio, pro Cuiabá da tarde, para ninguém em particular." Depois foi fazer a mala. Amanhã ela voltava para São Paulo. Com a assinatura de 800 milhões no contrato, com o nome do Grupo Costa no próprio, e com a clareza de que o problema nunca tinha sido não saber encolher. O problema é que ela tinha aprendido a se contentar com isso, e esse problema estava resolvido.